Olá, bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Natália Janone, sou monitora de disciplina, orientada pelo professor Dr. Ronaldo Gismondi. No podcast de hoje, vamos falar sobre a abordagem a um paciente com quadros de perda ponderal e anemia. Aproveito para lembrar a todos que este é um material destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Então, o paciente desse caso tinha 60 anos de idade, era do sexo masculino, branco, natural e residente do município de Niterói, no Rio de Janeiro, e procurou atendimento médico com a queixa de tontura e cansaço. Ele afirma que há cerca de um ano houve início um quadro de fraqueza generalizada e de dispneia aos pequenos esforços. Essa dispneia não tinha nenhuma relação com decúbito e não havia presença de outros sintomas respiratórios associados, como por exemplo a tosse. Então a gente coloca aqui na nossa lista de problemas a astenia, porque o paciente refere essa fraqueza generalizada, como uma perda de energia, uma perda de vitalidade. E também a dispneia aos pequenos esforços, pois ele refere que ficava ofegante, na realização de mínimas atividades. Em decorrência da persistência desses sintomas, ele buscou atendimento em unidade de pronto atendimento por diversas vezes ao longo desse ano, tendo sido constatado anemia e recebendo transfusão de sangue em todas as ocasiões, foi o que o paciente contou pra gente. Ao longo do ano, ele também refere diversos episódios de tontura e sensação de desmaio, tendo sido desencadeados por esforço físico. Então, na lista de problemas, a gente coloca também a história de anemia e múltiplas transfusões de sangue relatados pelo paciente e episódios repetidos de lipotímia, Nos últimos 2 meses também houve um emagrecimento de cerca de 15 quilos de forma involuntária. A perda ponderal também entra aqui na nossa lista de problemas, foi uma perda ponderal importante, É um paciente com diagnóstico de hipertensão, Ele faz uso irregular de enalapril, ele contou pra gente que só toma o remédio de pressão quando ele sente que a pressão tá alta, Então é um uso bem irregular. Tem uma história de apendicectomia e de um trauma lombar no trabalho com necessidade de colocação de placa e pinos, mas ambos os episódios há mais de 30 anos, Da história fisiológica, o mais importante é que houve uma alteração recente do padrão de micção desse paciente. Ele refere uma dificuldade para iniciar a micção, nos últimos 4 meses, e também uma sensação de que a bexiga não esvazia completamente, Uma sensação de retenção urinária. Então a gente coloca aí na nossa lista de problemas a hipertensão inadequadamente tratada e a hesitação e retenção urinárias. Da história familiar, o dado mais relevante, é que ele tem a história de um pai falecido aos 52 anos em decorrência de um infarto, Então, é uma história importante, de doença cardiovascular, de um parente de primeiro grau, de sexo masculino com menos de 55 anos, a gente tem que valorizar, Da história social, o mais importante é o fato de que ele é um etilista crônico, Ele possui uma alta ingestão de bebidas alcoólicas por bastante tempo e ele parou há pouco tempo, relativamente, cerca de 2 anos. Na revisão de sintomas, ele contou pra gente também que tem episódios frequentes de palpitação, Isso já faz um pouco mais de tempo, não teve relação com o início desse quadro atual de perda de peso, de anemia, Mas é um dado importante também e vai entrar aqui na nossa lista de problemas, Então, o que a gente encontrou de mais relevante no exame físico desse paciente? Na ectoscopia, era um paciente regular em estado geral, em estado de caquexia, bastante emagrecido, com sinais de emagrecimento patológico, como desaparecimento da bola de Bichat, saliências ósseas bem proeminentes, Também estava bastante hipocorado, 4 cruzes em 4, Sinais vitais, ele estava normocárdico, eupneico, normotenso, sem nenhuma alteração no aparelho respiratório. No aparelho cardiovascular, a gente ouviu um sopro, sistólico, 2 cruzes em 6, pancardíaco.
né? Então a gente coloca aqui na nossa lista de problemas a caquexia, né? Essa palidez cutânea mucosa, sopro sistólico pancardíaco, né? No exame do abdômen, ele tinha uma dor abdominal difusa, palpação profunda, mas não palpamos massas ou visceromegalias. E em membros inferiores, havia presença de uma lesão ulcerada, né, no membro inferior esquerdo, em cicatrização, e uma presença de dermatite ocre também nesse membro. Mas não havia presença de nenhum outro sinal de insuficiência venosa. O membro não estava difusamente edemaciado, não havia presença de varizes, né, de ectasias venosas. Então, talvez essa coloração mais escurecida em torno da lesão ulcerada seja pelo próprio processo de cicatrização, porque, segundo o paciente, era uma úlcera bem antiga, tá? Já tinha mais de ano e ainda não havia totalmente cicatrizado. Então, só repassando aqui a nossa lista de problemas, a gente listou a astenia e a dispneia aos pequenos esforços, história de lipotímia e de múltiplas transfusões de sangue, né? Uma perda ponderal involuntária importante, né, de cerca de 15 quilos nos últimos 2 meses, paciente hipertenso, não tratado adequadamente, uma história recente de alteração do hábito miccional, né, com hesitação e retenção urinária, uma história de etilismo crônico, né, e ao exame físico, a palidez cutânea mucosa, o soro sistólico pancardíaco, né, a caquexia e a lesão ulcerada em membro inferior. Então, a gente pode agrupar a astenia, a lipotímia, a história de múltiplas transfusões de sangue, a palidez cutânea mucosa e o soro sistólico pancardíaco, que são itens da nossa lista de problemas, e atribuir a uma síndrome anêmica, né? Da mesma forma de que a gente pode encaixar a perda ponderal involuntária importante e a caquexia numa síndrome consumptiva. Então, começando pela perda ponderal involuntária, né? Primeiro é importante definir o que é uma perda ponderal involuntária. É aquela perda de peso que ocorre sem a intenção do paciente, né? Sem que ele tem alteração na dieta, no estilo de vida, né, na realização de exercícios físicos, né, é uma perda de peso que ocorre a despeito da vontade do paciente. E deve-se excluir as causas de perda de peso que são consequências esperadas de um tratamento de uma doença conhecida. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva edemaciado, que você faz uma diurético terapia, você espera que ele perca peso, né? Isso não ocorre de forma voluntária, mas não pode ser caracterizado como perda ponderal voluntária, não entra nesse conceito, né? Quanto ao grau de perda de peso considerado, né, importante, não existe um consenso na literatura, mas a maioria dos autores consideram a perda de peso involuntária, né, maior ou igual a 5%, né, num período de 6 a 12 meses, como uma perda não fisiológica, né, como uma perda importante que deve nos chamar a atenção. E a última definição importante é lembrar que a perda ponderal voluntária não é sinônimo de caquexia, tá? A caquexia é um conceito mais abrangente, ela é na verdade uma síndrome, né, que é caracterizada pela perda de massa muscular causada por uma desordem metabólica inflamatória que é decorrente de uma doença subjacente. Então, ela é definida como perda de peso, né, de pelo menos 5% nos últimos 12 meses, ou seja, ela envolve o conceito de perda, né, ponderal involuntária, além da presença de uma doença subjacente e além da presença de pelo menos 3 dos 5 seguintes critérios: fraqueza muscular, fadiga, anorexia, baixo percentual de gordura e testes laboratoriais anormais, com a elevação de marcadores inflamatórios, com anemia ou hipoalbuminemia, né, denotando a presença de uma desordem metabólica inflamatória, né? Então, né, o conceito de caquexia abrange o conceito de perda ponderal involuntária. Pacientes com perda de peso involuntária podem ou não desenvolver uma síndrome de caquexia. Então, a doença subjacente, ela promove a perda de peso, né, porque a liberação de citocinas, que suprimiriam o apetite, né, dessa forma reduzindo a ingesta calórica,
promoveriam o catabolismo muscular, tecido adiposo e também o aumento do gasto energético, né, e da demanda metabólica, né, no combate a essa doença. Então, são várias as etiologias que podem causar perda ponderal. A gente pode listar doenças cardiovasculares, como uma insuficiência cardíaca avançada, e doenças respiratórias, como o DPOC avançado, tá? Geralmente, quando essas doenças elas provocam a perda de peso, elas já estão em estágios muito avançados. Então, geralmente são doenças já diagnosticadas, já conhecidas, né? Com uma somatologia bastante abundante. Né? Difícil que um paciente chegue só com perda ponderal e por meio disso faça um diagnóstico de ICC, de DPOC. Né? Doenças gastrointestinais, né, como síndromes desabsortivas, né, como insuficiência pancreática, doença celíaca, estados diarreicos, né, como a doença inflamatória intestinal, gastroenterites, né, uma doença ulcerosa péptica, isquemia mesentérica, tá? Nesses casos, quase sempre tem presença de sintomas gastrointestinais, né, bastante claros, que nos levem a pensar nessas causas. A insuficiência renal crônica avançada também pode ser causa de perda ponderal involuntária. Nesses casos também já costuma ter o diagnóstico, né, de insuficiência renal antes de ocorrer uma perda ponderal. O câncer também é uma causa bastante importante, né? Aproximadamente 1/3 dos pacientes com neoplasia tem perda de peso involuntária, né, de pelo menos 5%. E essa perda de peso é quase universal em pacientes terminais, tá? Ao contrário de condições como a insuficiência cardíaca, DPOC, a doença renal crônica, o câncer ele pode não ser conhecido na história inicial do paciente. Então, é muito comum que uma das primeiras manifestações seja justamente a perda de peso e você não saiba que o paciente tem o câncer. E a partir daí, você começa a investigar, né? A perda de peso ela tem maior associação com a presença de tumores sólidos, tá? O pâncreas, tumor de pâncreas, de pulmão, de próstata, o câncer coloretal. Também podemos citar as causas neurológicas, né, como a demência, o Parkinson, desordens neuromusculares, endocrinopatias como o hipertireoidismo e o diabetes mellitus, né, que são causas de perda de peso involuntárias que cursam geralmente com um aumento do apetite, né, diferentemente da maior parte das outras causas. Doenças inflamatórias crônicas, né, ou reumatológicas, como artrite reumatoide, sarcoidose, vasculite, né, febre reumática, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn, né, são diversas. As doenças infecciosas crônicas, né, o HIV, a tuberculose é uma causa super importante no Brasil, né, infecções crônicas em geral, a endocardite bacteriana, principalmente na sua apresentação subaguda, uma osteomielite crônica, né, são doenças crônicas em geral. E doenças psiquiátricas, né, depressão, ansiedade também podem causar. Além de outras causas, como o uso de algumas medicações, abuso de substâncias, né, de drogas lícitas ou ilícitas e causas sociais também devem ser averiguadas.